Olá, meus amigos, um abraço a todos. É uma satisfação estar gravando novamente esse vídeo para o grupo de estudos da doutrina dos 7 reinos sagrados. Antes de iniciarmos aqui as respostas que foram formuladas, eu gostaria de renovar os convites, para que visitem o site do Núcleo Mata Verde, que é www.mataverde.org, e também o nosso novo site de ensino à distância, novo módulo de ensino à distância, que é o www.ead.mataverde.org. O site está totalmente reformulado e os vídeos estão disponíveis lá 24 horas por dia, Todos aqueles que quiserem conhecer melhor a doutrina dos 7 reinos sagrados podem começar os cursos a qualquer momento. É só fazerem um cadastro e iniciarem os cursos, tá bom, gente? Bom, eu pretendo ser rápido nesse curso, nesse vídeo, para evitar fazer aqueles vídeos longos, Hoje é domingo, são 23 horas agora, hoje é dia 19 de novembro, dia da bandeira, um domingo chuvoso aqui em São Vicente, e eu reservei alguns minutos para poder responder as perguntas que foram formuladas lá no grupo de estudos da doutrina dos 7 reinos sagrados. Bom, o Otávio me fez algumas perguntas aqui, eu vou fazer a leitura da pergunta dele que foi feita e também vou aproveitar para responder a última pergunta que ficou pendente da semana passada, do Otávio também, Bom, o Otávio fez a seguinte pergunta: a numerologia dos 7 reinos nos dá a capacidade de identificar o padrão vibratório dessa encarnação e assim podermos compreender nossas atitudes, sentimentos e tudo acontece ao nosso redor, inclusive nos orientar para uma possível profissão. Esse mesmo padrão também não poderia identificar o que nosso espírito deve resgatar na encarnação atual? Os reinos em destaque no padrão são os que estavam em desequilíbrio nas vidas passadas ou são as virtudes do espírito que levamos pelas encarnações? Bom, o Otávio está perguntando aqui alguma coisa sobre o que nós costumamos chamar aqui no Núcleo Mata Verde de padrão vibratório. Então eu quero tecer alguns comentários rápidos aqui sobre o padrão vibratório, porque nem todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece, No Núcleo Mata Verde nós temos esse conceito que é chamado de padrão vibratório, e ele foi apresentado por uma entidade que é o Xangô Sete Pedreiras, que é uma entidade de Xangô, que é vinculada, é ligado à linha do Oriente, e esse mentor espiritual ele tem trazido vários conhecimentos lá para o Núcleo Mata Verde. A primeira vez que nós sentimos a inspiração, que a entidade inspirou, apresentou esse conceito, foi no curso do Arapé. O Arapé, para aqueles que não conhecem, é uma técnica de cura, Podemos dizer que é uma técnica de equilíbrio espiritual, Melhor dizendo, equilíbrio energético. Eu não gosto muito de falar em cura, Então o Arapé é uma técnica de fluidoterapia, de imposição das mãos, E que nós trabalhamos com a energia do 6º reino. Lembrando que o Núcleo Mata Verde tem toda a sua doutrina, toda a sua ritualística, Toda a sua organização em cima dos 7 reinos sagrados. Nós temos então 7 reinos. O 6º reino é chamado Reino da Humanidade. E ele tem uma energia chamada Abapiatã. E essa energia Abapiatã é energia gerada pelo ser humano, pelas pessoas. Por isso que é chamado Reino da Humanidade, Ele engloba todas aquelas energias que são produzidas pelas pessoas. Então nós podemos passar essa energia para o nosso semelhante, para outras pessoas, É o que é feito no passe, O passe magnético, Dentro da visão espírita é chamado passe magnético. A única diferença do Arapé para um passe magnético comum, convencional, é que nós determinamos para cada pessoa o padrão vibratório dela, E o que é esse padrão vibratório? O padrão vibratório são energias onde a pessoa tem mais afinidade. Nós temos 7 energias, 7 vibrações, vamos dizer assim. A primeira é o reino do fogo, é a energia chamada Tatá Piatã,
energia ígnea. O segundo é o reino da terra. Nós temos a energia telúrica, a energia chamada Ibipiatã. Eu falo energia, mas é vibração, é força, é axé, né? A terceira é o reino do ar, energia eólica, força eólica. Então nós temos aqui uma energia chamada Ibitupiatã. O quarto reino é o reino da água. Então nós temos uma energia chamada Ipiatã, né? O quinto reino é o reino das matas. A força é chamada Kaapiatã. E o sexto reino é a energia das pessoas, né? Que é chamada Abapiatã. E depois temos o último reino, que é o reino das almas, o mundo espiritual, né? E que é uma energia espiritual. Então a força, a energia, o axé é chamado Angapiatã. Então no Núcleo Mata Verde nós trabalhamos com essas 7 forças. E tudo aquilo que é feito aqui dentro, uma oferenda, né? As iniciações, os graus iniciáticos, né? As 7 linhas da Umbanda, a técnica do Arapé é fundamentada em cima dessas 7 forças. Então nós entendemos que essas 7 vibrações elas estão presentes em todo o universo, em todos os lugares. Em alguns lugares ela tem uma concentração maior de algumas dessas energias, né? Em outras tem outros tipos de energia. As pessoas, né, os seres humanos, assim como os animais, as plantas, as pedras, os minerais, tudo que existe, elas têm predominância de algumas energias, né? Tem uma quantidade menor de algumas e maior de outras. Então, nas pessoas, nós calculamos o padrão vibratório, que é uma forma de identificar quais as energias que aquela pessoa tem um pouquinho mais de afinidade, né? Não significa que ela só tem aquelas energias. Nós temos as 7 vibrações, né? Se nós formos pensar em termos de orixás, né, como é feito na nação, nós podemos fazer um paralelo. É simplesmente um paralelo, tá bom, gente? Eu não estou determinando orixá pelo padrão vibratório, não é isso, é só uma analogia. Lá na nação joga-se o búzios e determina, né, o orixá regente da pessoa, adjuntório, todo aquele estudo que existe, aquela técnica que existe, através do jogo de búzios, e determina qual é o orixá de cabeça e outras coisas mais. Aqui no Núcleo Mata Verde nós não trabalhamos com búzios, né, e também não determinamos orixá de cabeça, adjuntório, nada disso. Nós entendemos que todos os orixás estão vibrando, ajudando, amparando todas as pessoas. Mas trabalhamos com forças, com energias da natureza. Então é possível determinar um padrão vibratório, né? Ou seja, algumas forças que aquela pessoa tem uma ligação maior. Como é que se faz isso? É pela data do nascimento, dia, mês e ano, tá? Onde nós calculamos e encontramos o padrão vibratório. Essa técnica já é usada faz tempo aqui no Núcleo Mata Verde. Ela tem se mostrado confiável, né? Tem um excelente grau, né, de certeza, né, de resultado positivo. E o Arapé, nós usamos a técnica para separar os grupos, né? Então tem pessoas que têm mais afinidade com o fogo, com a água, com a terra, com o ar, com as matas, né, com a humanidade, com as almas. Então nós separamos grupos e depois fazemos a aplicação da fluidoterapia, do passe magnético, de acordo com a necessidade ou com a carência energética daquela pessoa que vem buscar ajuda. E também um estudo que é feito no Arapé é determinar no corpo humano, né, os órgãos, né, que possuem ligações com determinadas energias. Esse estudo é um estudo muito interessante, é muito bonito, né? Eu recomendo a quem estiver assistindo aqui esse meu vídeo, que procure aí no YouTube ou lá no site do Núcleo Mata Verde, que nós temos disponível a apostila lá no site, e no YouTube nós temos o curso todo, todos os vídeos disponíveis aí gratuitamente para quem quiser assistir, tá bom? Não vou prolongar porque a finalidade não é essa aqui. Mas a ideia básica é essa: o corpo humano ele tem regiões que têm ligações com as 7 energias, né? Cada parte do corpo humano
tem uma ligação maior. Então, quando aparece algum problema de saúde, ou um problema mental, ou um problema emocional, ou uma questão de relacionamento, uma questão social, né, da pessoa se desenvolver bem dentro do grupo, né, ela pertence, são desequilíbrios dessas energias. Então nós podemos equilibrar essas energias e a pessoa, o corpo humano, né, a pessoa ela vai buscando a saúde, né, e dá resultados, né? Então é uma técnica complementar interessante, né, para se encontrar saúde. Então o padrão vibratório apareceu no Arapé e ele foi apresentado pelo Xangô Sete Pedreiras, que é essa entidade que eu já comentei aqui com vocês, né? Além do Arapé, o padrão vibratório também é utilizado em várias técnicas que nós temos aqui, né? Nós temos a fitoenergética e os 7 reinos sagrados, onde o padrão vibratório também entra lá, dentro desse conceito da fitoenergética. Nós tivemos condições de fazer um levantamento estatístico, né? Através de medições radiestésicas, né? De várias ervas, e determinar um padrão dessas 7 vibrações em cada tipo de planta ou erva utilizada na Umbanda. Então o curso de fitoenergética também é muito interessante. Temos uma técnica chamada tratamento vibracional à distância, TVAD, que é uma técnica que eu utilizo aqui diariamente aqui na minha casa, né? Para minha família, para os meus familiares, e lá no terreiro também, aqueles que já fizeram o curso, que já dominam a técnica também utilizam, onde nós utilizamos também o padrão vibratório como uma forma de auxiliar, né? De ajudar a equilibrar as pessoas. Muitas vezes a pessoa tem algum distúrbio, alguma doença, algum problema, e a medicina tradicional não consegue identificar qual é. Então, através do padrão vibratório da pessoa, nós começamos a fortalecer aquelas energias que a pessoa tem mais tendências, né? E dessa forma é possível até melhorar bastante a saúde da pessoa, né? Daquela pessoa que está necessitada. TVAD também é um curso disponível para quem tiver interesse para fazer o curso, tá? E temos a numerologia, que o Otávio até comentou, né? Que foi um dos cursos mais recentes que o Xangô Sete Pedreiras apresentou para a gente. É uma técnica nova, né? É um conceito novo, chamado numerologia sagrada, que é uma numerologia centenária. É uma numerologia onde nós trabalhamos com os números de 1 a 7 somente, né? Eu desconheço livros ou outros locais onde se use essa numerologia de 1 a 7, né? Normalmente o que é muito utilizado é a numerologia pitagórica, que vai de 0 a 9, é a mais comum que você encontra por aí, mas o Xangô Sete Pedreiras apresentou esse conceito para a gente, para facilitar até o entendimento dos 7 reinos, né? Então é uma técnica interessante, que tem todo um mecanismo, toda uma forma de cálculo para se fazer em cima dos 7 reinos, dos 7 números. E nós estamos divulgando esse curso também de numerologia, vários irmãos umbandistas já fizeram, e ele é muito interessante, né? E ele dá um resultado também muito bacana, né? O curso de numerologia é vinculado ao curso de magia do tempo. Então, através de um estudo, utilizando a numerologia setenária, nós podemos determinar dia, mês, ano, ver quais são as vibrações regentes, né? Cada ano, qual é a vibração que vai ser mais intensa naquele ano, né? E determinar tendências, né? Ninguém aqui está falando de prever futuro, nada disso. São tendências, né? Vibracionais, né? De ciclos de vibrações e de forças, né? Que a ciência tradicional ainda não domina por completo. Então nós fazemos isso. O ano passado até eu fiz 3 textos até, no final do ano, para determinar quais seriam as vibrações do ano de 2017. Foi até texto polêmico, né? Porque a numerologia ela nem sempre vai de encontro ao conceito de orixá regente de determinado ano, né, dia, mês.
Mas deu um resultado muito interessante, muito positivo. Modéstia à parte, eu achei que as tendências indicadas pela numerologia setenária se aproximaram muito mais da realidade desse ano de 2017 do que o que eu andei ouvindo por aí, mesmo em questões de astrologia, ou jogo de búzios, ou outros conceitos, né? Tá bom? Mas vamos voltar à pergunta do Otávio, né? Explicado então o que é o padrão vibratório, eu queria falar para o Otávio o seguinte: o padrão vibratório é somente uma ferramenta a mais, viu, Otávio? Dentro do núcleo Mata Verde nós consideramos o ser humano, o espírito, dono do destino dele, né? Você tem a força interior de mudar a sua vida e de caminhar normalmente, né? Tá bom? Não se esqueça que nós recebemos a força e a proteção de todos os orixás. E dependendo da época, da necessidade, da dificuldade que você tem, determinado orixá vai vibrar mais ou menos, né? Quando você está precisando de alguma coisa, você vai lá e faz uma oferenda para determinado orixá, pedindo a força naquele sentido, né? Então é importante que se pense assim, dessa forma. O padrão vibratório é só mais uma ferramenta, tá? Ele determina algumas tendências, mas você não pode dizer que ele é que vai determinar, né, o teu caminho aqui nessa terra, né, ou que vai determinar o que foi que aconteceu com você em outra encarnação, tá bom? É possível que você se aprofunde nessa análise, né? Mas você não pode se limitar a ficar preso somente ao padrão vibratório, tá bom, gente? Eu acho que a pergunta do Otávio era essa, e eu acho que eu esclareci a dúvida, né? Também na semana passada eu fiz um vídeo, o Otávio perguntou alguma coisa sobre os pontos de força, né? Os santuários naturais, né? Dos 7 reinos sagrados. Eu fiz um vídeo comentando que como cada reino tem um orixá regente, que os pontos de força seriam aqueles dos orixás regentes, né? Essa foi a resposta que eu dei, acreditando que todo mundo aí tivesse conhecimento, né? Entendesse que cada orixá tem o seu ponto de força, né? Onde a energia vibra mais, né? Onde é mais recomendável que você faça, por exemplo, a sua oferenda, né? A sua obrigação, seja lá o que for. Mas o Otávio ele reforçou a pergunta, né, pedindo para que esclarecesse, né, dos 7 reinos, quais são os pontos de força de cada um dos reinos. Então eu vou falar de uma forma bem rápida, né, que a finalidade do vídeo não é fazer curso, né, é tirar dúvidas rápidas, tá bom? Então nós temos os 7 reinos, como eu já comentei hoje mesmo aqui no vídeo. O primeiro reino é o reino do fogo, o regente é o Ogum, tá? Então na visão tradicional da Umbanda, Ogum ele está ligado com os caminhos, né? Com os caminhos, com as estradas, né? Estrada de ferro e outros caminhos também. Então esse seria o ponto de força de Ogum, ou do reino do fogo. O segundo reino é o reino da terra, que é regido por Xangô. Então no nosso caso são as pedreiras. O terceiro reino é o reino de Ansan, seria os campos, né? Os lugares abertos, tá certo? O quarto reino é a água, é o reino de Iemanjá, seria o mar, os rios, né? Tá certo, Otávio? O quinto reino é o reino das matas, regido por Pai Oxóssi, né? Seriam as matas. O sexto reino é a humanidade, é regido por Pai Oxalá, então seriam os campos, né? Os lugares abertos, os campos. E o sétimo reino é regido por Pai Umulu, que no caso seria a Calunga, né? O ponto de força, tá bom, Otávio? Agora, onde que você pode obter essa força, essa energia, né? O reino do fogo, como é que a gente utiliza, né? Essas energias de cada reino dentro do nosso ritual, ou dentro daquela oferenda, ou você precisa daquela energia para alimentar um campo estrutural, né? Essa ciência já foi explicada nos cursos que nós fizemos lá no Núcleo Mata Verde. Mas, por exemplo, o primeiro reino é o fogo. Nós temos ali as velas e as cores. Então nós vamos manipular cores, todas as cores, e o fogo, o próprio fogo.
É daí que nós vamos então buscar essa energia do reino para direcionar ela com aquele propósito que nós temos. O segundo reino é o reino da terra. O reino da terra é vinculado às pedreiras, né, às pedras de todos os tipos. Então nós usamos também os minerais, né, os metais, as pedras, os cristais, né, para poder imantar a força desse reino, né? Lembrando também que dentro do reino da terra nós temos a magia do ponto riscado, né? Os sinais grafados, eles estão vinculados também ao reino da terra, que são as leis, as regras, né? O terceiro reino é o reino do ar. Então aqui nós temos as essências, né? O incenso, e também os pontos cantados, né? A música, o som, os mantras. Essa é a forma que nós temos de manipular a força primordial desse reino. O quarto reino é o reino da água, né? E aí nós temos os líquidos em geral, né? Na Umbanda é muito utilizado as bebidas, né? Ou os líquidos como a água do mar, a água de cachoeira, a água do pântano, né? E por aí vai, tá certo, Otávio? Nas matas, o quinto reino, nós temos o quê? As ervas, as frutas, as flores, né? Então nós usamos muitas flores no núcleo Mata Verde. E usamos muitas ervas também, vinculadas aos líquidos, né? Para fazermos o quê? Os banhos, né? Os banhos com ervas. O sexto reino, embora as pessoas não entendam bem, é a energia do ser humano, é a energia das pessoas, né? Então nós entendemos que todo mundo aqui está trocando força, está trocando essa vibração, a Bapiatã, 24 horas por dia. Então nós necessitamos dessa força humana, das pessoas. É por isso que nós fazemos sociedades, é por isso que nós casamos, né? Temos namorado, né? Nos relacionamos com pessoas, participamos de vida social, no terreiro, no clube, seja onde for. É necessário esse convívio com as pessoas. Nós trocamos, né, energia com o ser humano. Até um momento mais intenso, por exemplo, um ato sexual, onde há uma troca intensa dessa energia, né? Tá? É a energia da pessoa, do ser humano, tá bom? Então essa é a energia manipulada. Comentei recentemente também que podemos usar alguns elementos materiais, né? Quando precisamos imantar dentro de um ponto riscado ou dentro de uma oferenda. Por exemplo, um elemento que as pessoas manipulam muito, por exemplo, o dinheiro, moedas. A moeda possui a vibração do ser humano impregnada nela, então você pode usar isso aí também, tá? Como um elemento material que possui essa força da humanidade também, tá bom? E por último reino, o que é? É o reino da espiritualidade, né? É o reino das almas. Aqui é a própria energia dos espíritos. São os espíritos que vão lá no terreiro trabalhar. São os caboclos, pretos velhos, os baianos, boiadeiros, os exus, né? Tá certo? São os seres espirituais que estão ao nosso redor nos auxiliando. São eles que trazem essa força espiritual, tá ok? Bom, eu acho que as dúvidas eram essas, né? Se porventura alguém tiver mais alguma dúvida, por favor coloque aí no grupo. O grupo foi criado exatamente para isso, né? A minha intenção aqui não é fazer cursos aqui no grupo, é fazer vídeos assim de uma forma muito rápida, simples, respondendo as dúvidas e as perguntas que forem colocadas lá no grupo, tá bom? Quem tiver interesse de se aprofundar na doutrina dos 7 reinos sagrados, pode dar uma olhadinha no blog.mataverde.org. Eu estou sempre atualizando o blog. E pode dar uma olhadinha também lá no Núcleo Mata Verde, www.mataverde.org. E quem quiser fazer o curso, nós temos vários cursos, nós estamos com 15 cursos, gravados, filmados, com videoaulas, com e-books, material para download, temos também lá audiolivros, né, para a pessoa fazer o download e ficar ouvindo a aula. Então é lá no nosso módulo de ensino, é www.ead.mataverde.org. Tá bom, gente? Um abraço para vocês,
É muita saúde, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui, provavelmente a semana que vem. Aguardo as perguntas e as dúvidas.